Boa noite, pessoal. Estamos começando agora mais um Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade. Vamos aguardar uns minutinhos, vocês irem entrando. Boa noite, Maria. Boa noite, Jean, Miriam. Boa noite, Denise. Boa noite, Edson. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente continua no capítulo que a gente começou semana passada, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Amai os Vossos Inimigos. O nome do capítulo, para quem quiser ir pegando o livro para acompanhar, capítulo 12, que se chama Amai os Vossos Inimigos. Hoje a gente vai fazer a leitura dos itens 5 e 6, que se chama Os Inimigos Desencarnados. Para quem quiser já ir se preparando. Boa noite, Miriam. Boa noite, Pedro Paulo, Gilvan, Mirella, Micaele, todos bem-vindos. Deixa eu já colocar a nossa convidada aqui na tela. Peço um segundo para vocês. Bom estar aqui com vocês. Então, a gente sempre gosta de reforçar algumas coisas. Eu sei que para alguns de vocês já se tornou repetitivo, mas a gente gosta de lembrar porque sempre tem gente nova entrando aqui, assistindo pela primeira vez, ou a gente que está aqui todo domingo acaba se esquecendo, e convites bons, eles sempre podem ser renovados, né? Então, a gente gosta sempre de relembrar o intuito desses instantes aqui na live do Evangelho. Esses 20, 30 minutos que a gente tem junto aqui é muito bom, muito importante, mas a gente sempre gosta de reforçar que o real objetivo é que vocês também façam o Evangelho no lar nas casas de vocês, nos seus lares. Escolham um dia, um horário fixos e façam semanalmente. A gente faz aqui do jeito que Jesus ensinou a gente, lá na casa de Simão Pedro. A gente começa com uma prece de abertura, que ela tem que ser feita do coração. Depois a gente faz uma leitura de um trecho, não precisa ser um item inteiro, por exemplo, do Evangelho, pode ser uma frase às vezes, que o coração de vocês quiser. A gente tece comentários, compartilha dúvidas, vivências e depois a gente faz uma prece de encerramento. A gente sempre também lembra da água fluidificada, um copo, uma garrafinha para deixar sobre a mesa durante o Evangelho para a gente ir tomando no decorrer dessa semana que se passa. Então, esses são os avisos que a gente sempre gosta de lembrar. Eu vou enviar o convite novamente aqui para a Marlete, que é a nossa convidada de hoje. Da primeira vez não deu. Vamos ver se agora vai dar certo. Peço mais um minutinho de vocês. Convite enviado para a Marlete. Boa noite para quem está entrando agora. Marielle, Juliana, Dona Olga lá de Brusque, Emanuele, o Léo, a Gladete. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 12, que se chama Amai os Vossos Inimigos, os itens 5 e 6, que se chama Os Inimigos Desencarnados. Eu não estou conseguindo colocar a Marlete aqui, eu vou aceitar agora o pedido dela, Marlete. Vamos ver se agora vai. Boa noite, seu França. Bem-vindo. Vanessa. Eu vou começar fazendo a prece de abertura, depois eu continuo colocando, tentando enviar o convite aqui para a Marlete. Se a Marlete ainda estiver escutando a gente, se conseguires reiniciar o teu celular como uma última tentativa e depois voltar aqui para a live, talvez funcione. Eu convido vocês, então, para a gente fazer uma prece de abertura, que a gente eleve o coração a Jesus, nosso guia, nosso mestre, que a gente esqueça um pouco as dificuldades, os problemas, as aflições e lembre dele, que está sempre ao nosso lado, nos intuindo para o melhor proceder. Possamos nos concentrar nestes breves instantes e contribuir para que a espiritualidade amiga que agora se encontra em cada um dos nossos lares, contribuir para essa higienização do ambiente físico, espiritual e também do nosso campo mental. Que assim seja.
Boa noite, Giovana, João, Kelly. Quem está entrando agora, sintam-se bem-vindos. Vamos começar agora a leitura do capítulo 12, itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do item é Os Inimigos Desencarnados. Eu vou fazer a leitura, depois eu tento chamar a nossa convidada aqui para a tela mais uma vez. Os Inimigos Desencarnados. Eu não vou ler tudo, gente, porque é bastante, eu vou ler só alguns trechos. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito de Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se torne sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Esse aqui é o item 5, depois o texto segue no item 6. Eu vou pausar a leitura por aqui e vou tentar adicionar a Marlete mais uma vez aqui na tela. Aceitei o convite e, se não der, eu vou fazer um envio aqui de um novo mais uma vez. Marlete é a nossa convidada de hoje. Convite enviado. Eu vou começar a nossa reflexão aqui. Se for possível, a Marlete vai entrar. A gente está tendo algumas dificuldades técnicas no Instagram nos últimos tempos, porque o próprio Instagram está relatando algumas dificuldades nas lives para diversos usuários. Normalmente eles corrigem rápido esse tipo de falha, então em breve isso já deve se normalizar. A gente agradece vocês a paciência. Então, conto com a ajuda de vocês para a gente discutir e conversar o tema de hoje, que são os inimigos desencarnados. E eu tinha conversado com a Marlete um pouquinho antes, a gente se preparando, e a gente pensou em 3 tópicos para dividir a conversa de hoje, e eu vou seguir por ele. Vou enviar aqui mais uma vez para ti, tá, Marlete? Última tentativa aqui. Enviado. O primeiro, são 3 perguntas, na verdade. A primeira é: quem são esses inimigos desencarnados? Para a gente entender como esse relacionamento funciona, a gente precisa entender quem são esses inimigos. A gente vê muito esses inimigos desencarnados como os nossos obsessores, a causa de todos os males que nos afligem, tudo que dá errado na nossa vida. A gente tende a culpar esses inimigos desencarnados que nos querem o mal, que nos odeiam e tudo mais. É normal esse tipo de pensamento, mas a gente tem que começar a combater ele porque ele não é verdade. Esses inimigos desencarnados, eles não são nada além de pessoas que já nos amaram muito, já gostaram muito de nós, a gente já teve um relacionamento prévio com essas pessoas, mas que por algum motivo algo aconteceu e a gente feriu a confiança dessas pessoas. A gente teve alguma atitude infeliz que esse relacionamento se tornou não tão amoroso como era no passado.
Então começa por aqui. Os inimigos são espíritos que a gente já se afinizou, que já confiaram em nós, que já foram nossos afetos no passado e que hoje, por uma consequência das nossas atitudes, não são mais. Então temos também uma parcela de responsabilidade, como em todo relacionamento que a gente tem aqui na Terra, com os inimigos desencarnados não seria diferente. A gente lida muitas vezes como se fosse algo distante ou alguém distante de nós que sem motivo nos odeia. E não é bem assim. Tem uma analogia que se faz, se eu não me engano, foi num episódio da FEB, do Estudando o Evangelho, desse item. Que o Saulo ele faz essa analogia como uma fotografia. Se eu tirar uma foto agora aqui da nossa live, daqui a 1 hora, essa foto ela não vai ser mais atualizada. Ela já vai estar desatualizada. Algumas pessoas vão sair da live, outras vão entrar. Talvez eu esteja vestindo outra roupa já, meu cabelo um pouco diferente, eu tiro o óculos. Então a foto de agora não vai mais estar atualizada. E esses inimigos desencarnados, eles nos veem como se fosse essa fotografia antiga nossa, que muitas vezes está desatualizada. Mas muitas vezes a gente ainda carrega os traços que magoaram esses amigos lá no passado conosco. Talvez não da mesma forma, da mesma intensidade, mas a gente ainda carrega aquilo conosco. Às vezes é só uma fotografia antiga, desatualizada, mas muitas vezes não. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é reconhecer o inimigo desencarnado como um ex-afeto, que pode e deve se tornar um afeto novamente. Porque se já foi um afeto, pode ser de novo. Só cabe a nós querermos reconstruir essa relação. E o segundo ponto para refletir é: será que essa fotografia, que é essa analogia que eu trouxe, ela está desatualizada? Ou será que eu ainda sou da forma como eu era antes? Ou será que eu já busco mudar? Eu já busco ser alguém diferente, alguém melhor? E aí, a pergunta que eu me fiz, que talvez vocês também estejam se fazendo, é: como é que eu vou saber se eu sou igual ao que eu era lá atrás ou se eu já mudei? A gente percebe isso no nosso dia a dia. A vida, a nossa vivência, principalmente em família, nos faz refletir sobre aquilo que a gente ainda precisa melhorar dentro da gente. A vida vai fazendo esses convites diariamente. Eu estou atendendo aos convites da vida para mudar aquilo que ainda não é legal dentro de mim? Se sim, não somos mais uma fotografia igual éramos lá atrás. Já estamos nos atualizando. Agora, se eu luto contra isso, se eu não busco mudar, se eu acho que não precisa, se eu acho que é o outro que tem que mudar e eu não preciso mudar nada, talvez a gente não esteja tão desatualizado assim como essa fotografia lá no passado. A Marlete está participando aqui pelo chat. Obrigada, Marlete. Se puderes continuar participando pelo chat, pelo menos, é uma pena que não deu certo. Mas a Marlete comentou aqui que o ódio desses inimigos desencarnados é apenas o amor que adoeceu. É bem isso. E como toda doença, a gente consegue tratar, a gente consegue curar ela. E vai ser a última reflexão da nossa conversa de hoje. A primeira era: quem são esses inimigos desencarnados, então? São pessoas assim como nós, não são distantes de nós, não são desconhecidos, são sim afetos que já confiaram em nós e a gente, por algum motivo, decepcionou, entristeceu, quebrou a confiança e se tornaram desafetos. Então, cabe a nós reconstruir esse relacionamento, tornar o ódio em amor de novo. A Fábio comentou aqui a respeito do comentário da Marlete que esse ódio também da nossa parte. Porque esse relacionamento, bem lembrado, Fábio, esse relacionamento, ele não é só do obsessor para conosco. É de nós para com esses inimigos desencarnados, esses desafetos desencarnados.
Porque todo relacionamento ele precisa de duas pessoas para acontecer, né? Então esse ódio que se virou, esse amor que virou ódio, não é só de lá para cá, é de nós para com eles também, e que muitas vezes fica guardado lá no fundinho do nosso coração. Pode ser um ódio que não seja tão consciente da nossa parte, mas que a gente ainda carrega em forma de mágoa, rancor, ressentimento e tem tantas outras variantes. A segunda reflexão que eu e a Marlete a gente havia conversado de fazer aqui é, que é uma segunda pergunta, o que é ou e como acontece essa influência? Se a gente já conversou, então, que esses desafetos, hoje a gente está falando dos desafetos desencarnados apenas, são espíritos que já se encontram no plano espiritual, não estão mais encarnados aqui na Terra conosco. Mas é um relacionamento assim como meu com a Marlete, por exemplo, que estamos nós duas aqui encarnadas. O texto do evangelho que a gente leu comenta sobre isso. Que muitas vezes a gente acha que quando um dos dois desencarna, esse ódio, essa perseguição vai acabar. Mas não, porque a gente já sabe aqui que a vida continua. Ela não cessa, somos espíritos imortais. Então esse ódio vai também continuar. Assim como os relacionamentos de amor continuam na vida além do túmulo, os de ódio, de ressentimento também. E essa influência ela acontece por sintonia, por afinidade. A Fábio comentou, às vezes fica lá no fundinho do nosso coração uma mágoa, um ódio, uma tristeza, um sentimento não legal perante uma pessoa, muitas vezes até o sentimento de culpa, que a gente carrega por ter feito mal, por ter magoado esse espírito, a gente carrega conosco. E esses sentimentos nos conectam a eles. E a gente se vê, então, nessa relação de obsessão, essa relação com os inimigos desencarnados, que é muito mais difícil de barrar, de se fechar, de ignorar, muitas vezes, do que os relacionamentos com os desafetos aqui, encarnados. Às vezes a gente tem um desafeto, a gente para de seguir no Instagram, bloqueia no WhatsApp, não olha mais na cara e acha que está resolvido. Quando é o relacionamento com os inimigos desencarnados, fica mais difícil fazer isso, porque a gente se sintoniza via pensamento e via sentimento. E isso não cessa, por isso que segue acontecendo. A Marlete comentou aqui também que os nossos inimigos desencarnados só nos influenciam porque encontram afinidade e sintonia conosco. E ela reforçou também o sentimento da culpa. Esse sentimento da culpa, gente, também às vezes ele é muito sutil. Não é um sentimento forte que a gente logo se apercebe. Mas aí entra o autoconhecimento, o estudo, para a gente ir sempre refletindo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim? E daí a gente vai se descobrindo. Culpa todo mundo carrega. Porque todo mundo já se equivocou, já errou nessa encarnação ou em outras. Então a gente tem que sempre trabalhar esse sentimento da culpa. O seu França comentou que atitudes sem compaixão produzem mágoas, e mágoas produzem ódio, e ódio gera inimigo. A solução é a nossa reforma, trabalhando na caridade, no perdão e na prática contínua do bem. É isso mesmo, seu França. Inclusive, a gente vai falar sobre vários pontos que você trouxe agora na sequência, no último ponto da reflexão. A Marlete reforçou que o autoconhecimento é a chave da libertação. A libertação do quê? Aqui da Terra? Não, a libertação de nós mesmos, das nossas mazelas. Quando a gente se conhece, a gente se liberta disso e se torna alguém melhor, é mais feliz. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente tem esses relacionamentos. E a Fábio também comentou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas olhemos para o nosso interior. A verdade é interna. Bem lembrado, Fábio. E outra rapidinho antes da gente ir para a última reflexão. Nessa mesma conversa que eu citei lá no início, no Estudando o Evangelho pela FEB, nesse item, é um vídeo um pouquinho mais antigo, de alguns anos atrás. O Saulo, ele também faz a reflexão. Não me lembro se foi o Saulo ou a Nani, os dois estavam participando desse episódio, de que o sono
O sono, quando a gente vai dormir à noite, o sono do corpo físico, é uma porta a qual a gente acessa essas relações que existem no mundo espiritual. Então, toda vez que a gente vai dormir, a gente se desloca, o nosso espírito, para o local onde o nosso pensamento estagia, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente sente. Se eu estou nutrindo esses desafetos, eu vou me encontrar com eles durante o sono do corpo físico. Agora, se eu estou tendo bons pensamentos, boas atitudes, boas ações, eu vou continuar vivendo isso durante a noite de sono físico. Então, que a gente se atente na hora de dormir. Não adianta só rezar na hora de dormir e achar que está tudo resolvido. A oração ela é muito importante, por isso que é importante orar antes de dormir, mas a forma como a gente vivencia o dia a dia é o que também vai ditar o que a gente vai vivenciar durante o sono físico. E a última reflexão é como curar essa influência negativa. Então, como é que eu findo isso? Se é uma influência negativa, é algo que faz mal pra gente, não é algo legal e a gente quer que melhore. Que o nosso primeiro pensamento, muitas vezes, todo mundo já passou por isso, sem exceção, é querer cortar esse relacionamento, acabar com ele, findar, botar pra longe, afastar, afasta essa obsessão, né? Afasta esse espírito de mim. Não é assim que a gente vai curar essa influência negativa. A Marlete deu o spoiler lá no início. A gente não tem que quebrar o relacionamento, a gente não tem que acabar com ele, afastar. Não funciona. Não faz sentido. A gente tem que transformar esse ódio em amor. Mudar o relacionamento, não acabar com ele. Se esse relacionamento de ódio já foi amor, é só a gente transformar ele em amor novamente. Não é fácil, não é simples, mas vale a pena. E não é que vale a pena para o outro, a gente não está fazendo isso para o outro. Para nós mesmos, a gente vai ser mais feliz. É um afeto nosso também. Então, todo relacionamento baseado no amor, ele vai ser benéfico para todo mundo envolvido. A Marlete colocou aqui uma frase do Evangelho que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, que é: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e orai pelos que vos perseguem. Então, é amar. Amar é a solução. Às vezes pode parecer clichê que a resposta para tudo é amor, mas é a verdade. O amor é a única coisa que vai nos salvar dessas chagas que existem dentro de nós, que vai nos fazer ser felizes, porque é amando que a gente se aproxima da lei de Deus. E a lei de Deus ela existe para que a gente seja feliz. Cumprindo as leis, somos felizes. E a gente cumpre a lei quando a gente está amando. Por isso que Jesus reforçou tanto o amar aos inimigos. Eu trouxe uma frase aqui do Chico Xavier. Tá lá no Mundo de Chico Xavier, é o nome da obra. Uma série de entrevistas que foi feita. Chico fala, aqui é só um pedacinho da fala dele, no qual ele fala sobre esse relacionamento com os inimigos desencarnados. Ele fala assim, ó. Porque os nossos adversários desencarnados são sensíveis às nossas palavras, mas só se transformam para o bem com apoio em nossas próprias ações. Então a gente pode falar, a gente pode ir na casa espírita, fazer tratamento espiritual, tudo isso é importante. A gente pode estudar, orar, mas nada disso vai ser 100% efetivo se a gente não mudar as nossas ações. Porque é mudando as nossas ações, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz, que a gente vai mostrar para esse nosso desafeto que a gente mudou, que a gente não é mais aquela fotografia lá do passado, que a gente já está buscando fazer diferente. Mesmo que a gente ainda erre, mesmo que a gente ainda sinta culpa, mesmo que a gente ainda sinta mágoa, que a gente possa mostrar que a gente já está mudando um pouquinho, porque é mostrando que a gente está mudando um pouquinho que esse desafeto vai pensar assim, talvez, tá bom, vou dar uma chance então, vou abrir meu coração para esse relacionamento voltar a ser um relacionamento de amor.
A Fábio comentou aqui que somente vivendo o Evangelho com Jesus seguiremos a diretriz deste amor tão difícil de viver. Jesus é tão bonzinho conosco que ele deixou esse Evangelho, essa boa nova, com essas diretrizes de como amar. Como amar aqueles que pensam igual a nós, como amar aqueles que pensam diferente. Tem guia, tem diretriz para tudo no Evangelho de Jesus. Esse é o presente. Então, o estudo é importante para isso, porque faz a gente se lembrar, a gente se atentar a coisas que às vezes no dia a dia, na correria, a gente se esquece. Então, vamos estudar para lembrar. Lembrar do quê? De vivenciar. Porque só estudar não resolve. A gente precisa viver para mudar, para se modificar. E se modificando, esse relacionamento também vai se modificar, vai melhorar. Outra coisa que eu coloquei aqui como a cura dessa influência negativa é o perdão. Emmanuel, se eu não me engano, foi quem falou que a melhor vacina contra todo tipo de sofrimento é o perdão. Por quê? O perdão, ele quebra esse circuito no qual, quando uma pessoa ela é afetada, ela é prejudicada, ela leva isso adiante. E daí essa outra pessoa leva adiante. E vira essa bola de neve. O perdão quebra esse ciclo. Não deixa que isso se espalhe, que isso vá adiante. Então, toda vez que a gente perdoa, a gente quebra essa vibração e a gente fica livre. Não o outro. Quando a gente perdoa, a gente não está liberando o outro, livrando o outro. A gente está se livrando, libertando a nós mesmos de carregar essa mágoa, esse relacionamento de ódio junto conosco. Então aqui tem 4 antídotos para esse relacionamento com os nossos desafetos. E na verdade isso serve para os desencarnados e para o encarnado também. O primeiro é uma boa conduta, porque vou reforçar, estudar a doutrina espírita ou outras religiões, ir a templos religiosos, fazer tratamento espiritual, tomar passe, participar de grupo de estudo, é importante, é uma ferramenta que nos ajuda e a gente precisa disso. Mas não vai resolver se a gente não fizer a nossa parte de mudar o comportamento, de fazer diferente. Se a gente continuar tendo as mesmas atitudes, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, o primeiro antídoto é a boa conduta. O segundo é o autoconhecimento, que a Marlete trouxe aqui. O terceiro é cultivar a oração. E para falar um pouquinho disso e encerrar, eu vou trazer uma história, desculpa, da Nani, que foi nesse mesmo episódio que está lá no YouTube da FEB, no qual a Nani compartilha. Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente como ela fala. Aqui. A Nani compartilha que o filho dela, ele tinha um caso de obsessão muito grave. E isso aconteceu por muitos e muitos e muitos anos. Não foi 1, 2, nem 5. Foram anos em que o filho dela sofreu com esse caso de obsessão. E a Nani todo dia orava por esse obsessor do filho dela. Orava com carinho, com atenção, para os dois, para o filho, mas também para o obsessor. E depois de anos e anos fazendo isso, ela estava num trabalho mediúnico no qual ela participava. E esse espírito obsessor do filho dela se comunicou. E ele disse o seguinte: ele não merece o meu perdão, ele não merece que eu me afaste momentaneamente dele e pare com essa influência espiritual. Ele não merece. Mas eu não posso mais fazer o que eu gostaria, me vingar da forma que eu gostaria. Eu esperei muito tempo, não que ele não mereça, mas se eu fizer o que eu gostaria de fazer, eu vou te ferir. E eu não posso ferir o coração de quem me sarou das minhas feridas. Então a prece, baseada no amor da Nani, da mãe, esses anos todos para o espírito que obsediava o filho dela, tocou o coração dele. E ele não queria mais, ele desistiu de se vingar do filho porque ele ia magoar ela se ele fizesse isso. E ele passou a ter esse relacionamento de amor para com ela. E ele desistiu, então, dessa vingança. Então, só o amor mesmo para quebrar essas correntes do ódio. E aqui é um exemplo de como a oração
E não é uma vez, duas. É por quanto tempo for necessário, também ajuda nos nossos relacionamentos com os nossos desafetos. E o último é a prática da caridade, que é o amor em ação, que a Paty acabou de comentar. Eu acabei de ver, Paty, eu falei e você comentou. O amor em ação é essa caridade. Toda vez que a gente age amando, estamos agindo de acordo com a caridade, que é o último antídoto para esses nossos desafetos desencarnados. Esse é um assunto que a gente pode ficar um tempão aqui conversando. No nosso YouTube da associação, que também é AEFC Floripa, se vocês quiserem olhar lá, tem palestras sobre esse tema, mais de uma, com diferentes palestrantes. Vão lá, outros palestrantes espíritas também no canal do YouTube da FEB. Assistam, tem muitas falas maravilhosas sobre esse assunto. É útil para todo mundo. Essa era a reflexão que eu tinha combinado com a Marlete hoje. Eu sinto muito ela não ter conseguido entrar, mas fico feliz que ela e todos vocês também participaram aqui nos comentários, me auxiliando. Então, agradeço vocês. Vamos então encerrar, passar para a nossa última etapa do Evangelho no Lar, fazendo a prece de encerramento. Que a gente possa sentir agora todo o amor que recai sobre nós, vindas da espiritualidade amiga, que nos ampara, nos protege. Espíritos amigos que entendem as nossas dores, as nossas dificuldades e não nos julgam, nos acolhem a todos os instantes. Agradecemos a esses amigos de todas as horas e que a gente possa retribuir essa gratidão amando, auxiliando, facilitando a vida daqueles que também convivem conosco. Que possamos lembrar de Jesus nessa semana que se inicia e caminhar com Ele, porque a caminhada é muito melhor junto dele. Que assim seja. Obrigada, amigos, pela participação. A gente espera vocês domingo que vem no nosso Evangelho. Tenham uma boa semana. Boa noite.